Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 13, Indiana Doge e os salteadores da cripto vazia. Gravado quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Hoje vamos às compras sem passar pela caixa. Ficamos a conhecer o lado sustentável da força nas criptomoedas e, entretanto, entramos em leilão pelo chapéu do Indiana Jones. Deixamos como dica da semana o e-voucher, uma medida que permite acumular descontos no setor do turismo, cultura e restauração. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Ora, cá estamos nós de volta, mais uma semana que passou. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Vamos às compras? É assim, hoje é assim, é tal. Sempre a abrir. Acho bem. O mundo não para. O mundo não para e, portanto, nós já falámos de compras online, já falámos de supermercados que vendem carros e agora trazemos o nosso do ponto de vista pessoal, quase preferido, a linha preferida de supermercados, que traz aqui uma novidade. Para já em Lisboa. Sim, para já só lá em baixo. Mas sim, estávamos a falar mais propriamente do continente. Aquilo que o Paulo estava a dizer era que aqui há uns episódios atrás, dos primeiros episódios que fizemos, falamos que a Amazon tinha umas lojas que os seus clientes só têm que entrar, pegar naquilo que quiserem e saírem. Não precisam de parar em nenhuma caixa para pagar, para fazer algum tipo de pagamento e interagir com alguém. É só entrar, pegar, sair, e há toda uma tecnologia assente neste conceito que cobra automaticamente essas pessoas. E agora essa tecnologia já cá existe, não é, Paulo? É o futuro a chegar a Portugal. Portanto, isto, basicamente, se tu trouxeste a notícia, eu achei super interessante, até porque, lá está, é uma insígnia portuguesa a replicar aquilo, o que de melhor já se faz lá fora, com a Amazon Go, por exemplo, mas é uma loja onde praticamente evitamos o contacto com outros humanos que não os outros consumidores que lá estejam, também na loja, não é verdade? Exatamente. É aquilo que eu expliquei no início, é aquilo que se irá passar no continente, localizado no centro de Lisboa, na rua Dona Filipa de Vilhena. Para já será só neste continente que poderão fazer isto. Isto também representa que o continente será a primeira marca europeia a abrir uma loja sem caixas. Para quem não sabe, o continente já é uma referência no mercado dos hipermercados a nível mundial e agora dá mais um passo em frente naquilo que representa a sua tecnologia. Então, e temos que ter uma app, segundo sei, uma app que se chama Continent Labs, que é a denominação desta loja. Exatamente. A app no teu smartphone, ter um cartão de débito ou de crédito associado e os dados de faturação para emitir a fatura eletrónica. Esta loja no centro de Lisboa tem uma área de venda de 150 metros quadrados e para tu veres toda a tecnologia que está envolvida requer 20 km de cabo de rede instalados por toda a loja, não é?
está instalada também com cerca de 230 câmaras no teto e mais de 400 sensores de prateleira. Por isso, os utilizadores que irão usufruir desta tecnologia, ao levantarem o produto, esta tecnologia irá perceber qual foi o produto levantado por aquele utilizador e assim irá fazer a referência entre o utilizador e produto a ser comprado ou associado à sua carteira, não é? Portanto, há aqui uma tecnologia bastante avançada para aquilo que nós estamos habituados. Sim, e segundo fui vendo nas notícias, ontem até foi notícia na televisão, num dos canais, já não me recordo qual, depois há obviamente o processo inverso, ou seja, o consumidor pega no produto, coloca no seu carrinho, ele é adicionado à sua lista de compras, mas pode voltar a pô-lo na prateleira e ele é subtraído outra vez ao carrinho. Portanto, mesmo que seja na prateleira errada, eles controlam errada. isso. O que é muito interessante. Quando estiver concluída a compra, basta sair pela porta e a compra está realizada, o montante é debitado no cartão que estiver associado, como tu disseste, de crédito ou de débito, e está concluída a compra. Há um pormenor interessante que ontem foi levantado na peça de televisão, que eu não me parece que seja totalmente relevante, até pela tecnologia envolvida, pela pleia de câmaras que existe nesta loja, que era se houver insuficiência de saldo para o pagamento dessa compra. Ora, depois de termos lá os nossos dados todos inseridos na app, acho que esse será eventualmente o menor dos problemas neste caso para o continente, porque terá os meios todos para cobrar o potencial devedor, digamos assim. Exato. Nada ficará por cobrar à partida. Mas isso levanta também outra questão, que é proteção de dados e os nossos dados, não é? Mas o continente garante que toda a lei está a ser cumprida e eles têm uma parceria com uma empresa que desenvolveu esta tecnologia, que é uma startup portuguesa, que, por exemplo, se eu entrar, e eles dão este exemplo aqui na notícia, se eu entrar, eles não me veem como o Ricardo Ramos a entrar na loja, veem-me com o utilizador número X, não é? Então só em caso de haver um problema, um incumprimento por parte do utilizador, é que eles vão perceber e tentar identificar quem é o utilizador número tal para chegarem até mim de uma forma legal e poderem fazer uma cobrança daquilo que têm a fazer, caso eu esteja em incumprimento. Mas garantem toda a proteção individual de cada um, que está prevista na lei, pela proteção de dados, até mesmo pelo uso de câmaras, ficam com a gravação durante 15 dias, que é o prazo que nós teremos também para devolver um produto que não esteja dentro da conformidade. Certo. Há aqui uma vertente da notícia que também é muito interessante e que nos diz mais respeito, que é a questão da rentabilidade da loja. O continente assume que, para já, esta loja não é rentável em termos de modelo como foi instalada, que teriam que vender o dobro por metro quadrado para ela se tornar rentável. Mas é muito interessante do ponto de vista tecnológico e para a própria empresa perceber quais serão as arestas a limar para que isto se torne, para que isto possa ser replicado por mais pontos da cidade e depois por mais pontos do país. Sim, sem dúvida. O continente tem estado sempre a tentar testar tudo o que está na crista da onda da tecnologia. Já que há uns anos atrás, para quem sabe o que é e que tem quem tem o Google Home e a Alexa, o continente também já testou adicionar produtos ao seu carrinho de compras usando a Alexa e o Google Home através de voz. Neste momento não sei se está ativo, mas sei que houve um teste que eu pude ler sobre isso. Neste momento fazem aquilo que não foi feito na Europa e salvo erro só nos Estados Unidos é que
que está a acontecer neste momento por tecnologia da Amazon, então eles foram um bocadinho à procura. E porquê é que não é rentável? Porque o investimento na loja chega a pouco, mais ou menos, de como 1 milhão de euros. Portanto, há todo aqui ainda um processo de tentar minimizar esse custo. Para uma loja relativamente pequena, não é? Para uma loja relativamente pequena. Relativamente pequena. É um custo ainda considerável. Para já ainda não estão, embora o processo de compra seja dispensa a intervenção de funcionários do continente, ainda não está de todo descartada a intervenção humana, porque, por exemplo, se houver uma quebra de um produto, alguém deixar cair uma garrafa, certamente é preciso vir alguém para fazer a limpeza ou ao fim do dia, ao fim do turno, para repor o estoque. Mas se calhar esse ainda vai ser o próximo passo, não é? Alguém deixar cair uma garrafa de sumo e vir o aspirador automático, o Roomba, ou outra marca qualquer, imediatamente limpar aquilo que nós deixámos cair. Remete-nos um bocadinho para episódios dos Jetsons, não é? sim, um bocadinho. Estamos a lá chegar. Mas sim, e também para trocas de produtos, tem que haver uma vistoria, a ver se o produto está em condições ou não, portanto não dependemos que haja aqui um dispensar de todos os funcionários do continente, antes pelo contrário, se calhar ainda vão... Não, mas é muito interessante, obviamente que vai gerar muitos atritos, não é? Porque aqui a primeira sensação que temos é que estão a tirar postos de trabalho às pessoas, sim, não é? Mas há aqui muitas oportunidades que se abrem, olha, por exemplo, para as empresas que fizeram a montagem de todo esse sistema e de vigilância, de inteligência artificial que é muitíssimo interessante. Exatamente. Muitíssimo interessante mesmo. Por falar em interessante, voltamos às notícias das criptomoedas. Voltamos, vamos se calhar, quem sabe, fiquem para ver, se calhar vamos voltar a falar no nosso grande fã número 1 deste programa, o Elon Musk. Exatamente. Vamos ver se lhe batemos à porta. Exatamente. Vamos voltar, é inevitável falar das criptomoedas nos nossos episódios, quase. Nós às vezes tentamos não pô-las no alinhamento, mas o que é de facto é que constantemente, semana após semana, existem notícias bastante apetecíveis e bastante catchy para falar sobre as criptomoedas. E desta vez... Diz. Traz aí, eu acho que tu traz aí qualquer coisa que quase que mexe com a Guerra das Estrelas, com o Star Wars, não? Com Star Wars? Estou a utilizar aqui os meus poderes adivinhativos, porque parece-me que vi aqui o lado sustentável da força, associado à Ethereum. Achei delicioso este título. Exatamente. Do Jornal de Negócios. De repente estava sem rede sobre aquilo que estavas a dizer. Mas sim, o Jornal de Negócios tem um título que é: o Ethereum quer mudar-se para o lado sustentável da força. Isto porque, à semelhança daquilo que nós falamos já, eu creio que até foi a semana passada, do elevado consumo energético que a mineração de criptomoedas requer. Nós trouxemos esta notícia e este tema a semana passada através do Elon Musk, não é? E de todas as suas mudanças de atitude. Sim, foi um argumento que ele trouxe, não é? No fundo, para exatamente. Não desvalorizar no sentido de cambial, mas pôr de parte a Bitcoin em favor de outras criptos. Exato, ele criticou a mineração por consumir demasiada energia. Que é de facto, e como eu disse a semana passada, a mineração da Bitcoin, não estamos a falar de todas as criptomoedas, mas neste caso da Bitcoin, usa tanta ou mais energia como uma série de países ao ano. E nessa série de países nós estamos incluídos, ou seja, para minerar toda a Bitcoin, num ano, esta mineração consome e requer mais energia, produção de energia, do que Portugal inteiro, do que todos nós neste país. Mas ao mesmo tempo,
Se formos a comparar aquilo que temos que comparar, que é a Bitcoin com a moeda fiduciária, né, normal, todas elas, e toda a energia que é preciso para produzir, se calhar gastamos muito mais dinheiro e energia, e também e mesmo o próprio ambiente, porque é mais prejudicial se calhar andarmos a tirar ouro, a minerar o ouro, não é? E também, se pensarmos a energia que todas as caixas multibanco, os ATMs no mundo despendem e consomem energia, se avaliarmos toda o dinheiro que se move de um lado para o outro, que é preciso transportá-lo de um lado para o outro por aquelas carrinhas especiais que também consomem energia, há algo que se calhar essa é que tem que ser a comparação. O que é que tu achas? Sim, não sei se há, apanhaste-me aqui desprevenido, não sei se há sequer estudos para, é um ponto de vista, não, é um ponto de vista válido. Tanto quanto eu sei, não há estudos, mas quando nós comparamos o consumo energético a um país e não estamos acho que estamos se calhar a comparar alhos com bugalhos, não é? Algo não tem necessariamente a ver. É um ponto de referência, claro. É uma escala de magnitude só, não é? É uma escala de apenas nos diz que em conceito é muito elevado, porque equivale ao consumo energético de um país. Mas, de facto, não falta essa parte comparativa, não é? O que é que custa a manutenção dos outros canais de comunicação de transações, o que é que isso custa em termos energéticos, e falaste muito bem, tanto na movimentação de notas e moedas de um lado para o outro, como a manutenção dos sistemas ATM, enfim, há um array muito grande de sistemas que são precisos manter e que custam dinheiro e têm um envolvimento energético, porventura também muito significativo. Avultado, claramente. Não é? Mas, de facto, este impacto ambiental tem sido levantado foi levantado pelo Elon Musk. A Greenpeace já está também a embarcar neste barco. Eles também gostam bastante de barcos, portanto são famosos pelos barcos. E embarcaram neste para fazer travar aqui um bocadinho este. Eu entendo esta preocupação, e eu tenho algumas preocupações ambientalistas, e entendo que isto tenha que ter algum fundo de razoabilidade. Por outro lado, também entendo que as criptomoedas, para manterem e para justificarem, pelo menos nesta fase, enquanto há mineração com alguma expressão, para manterem o seu valor, a mineração tem que ela própria custar dinheiro. Senão era fácil Claro. O valor das moedas ir por aí abaixo. Não, e parte deste consumo energético elevado também faz parte da segurança do próprio sistema, não é? Há um consumo energético elevado, sim, mas porque o sistema está feito de uma forma a ser seguro das criptomoedas. Isso é muito importante desmistificar isso. É muito importante, porque não estamos a falar só da mineração, estamos a falar da manutenção, e da manutenção inclui-se a segurança do sistema. Sim, da blockchain. Sim. Nós trazemos esta notícia porque a Ethereum, não é? Como nós dissemos no início, então quer-se mudar para o lado sustentável. Nós sabemos que a Bitcoin trabalha de uma forma que é Proof of Work. Ou seja, toda a mineração é replicada nos vários computadores por esse mundo fora, para que a blockchain esteja segura, não é? Então, esta transformação da Ethereum passa para o conceito Proof of Stake, que assim a mineração de criptomoedas é determinada pela participação e não pelo trabalho recorrendo aos computadores. Isto poderá diminuir em cerca de 99% o seu consumo energético, que é um valor de veras bastante alto. 99%. Se as contas não me falham, está a 1% dos 100%. Portanto...
És bom em matemática. Portanto, eu sou incrível. Nas contas de cabeça, sou incrível. Não, sem dúvida que é uma poupança de relevância, não é? Faz toda a diferença. Faz toda a Quase que diferença. fizeste uma rima, não foi? Uma Poupança poupança de relevância. Eu sou um poeta, na Uma verdade. poupancia. Gostei. Isto vai intercalar aqui, entrelaçar, melhor dizendo, com uma outra notícia. Não sei se tens muito mais a dizer sobre esta notícia da Ethereum querer passar... Sim, há aqui um fator querer importante. ultrapassar... Sim, força. Não, aqui é um fator Ricardo. importante, que é a Goldman Sachs diz que a Ethereum tem grandes chances de ultrapassar a Bitcoin como reserva de valor dominante. Ou seja, neste momento, a criptomoeda que tem mais valor no mercado é a Bitcoin. E toda esta alteração da Ethereum e toda a tecnologia que tem a mais que a Bitcoin, como os smart contracts, como os NFTs, tudo aquilo que nós já falamos aqui também nos nossos episódios, toda esta tecnologia da Ethereum associado a estes 99% de poupança de consumo energético, a Goldman Sachs prevê que possa rapidamente passar o valor da Bitcoin. Dizendo isto também, e mais uma vez alertamos para toda a volatilidade que esta ainda tem, a Bitcoin perdeu quase 50% do seu valor desde que atingiu os máximos históricos, que foi o mês passado, em abril. E a Ethereum caiu para cerca de mais de metade deste mês. Portanto, há toda uma tecnologia, sim senhora, muita gente já ganhou dinheiro, mas a volatilidade ainda é grande das criptomoedas. Portanto, se estiverem interessados nisso, estudem bem e estejam cientes que, de um momento para o outro, aquilo que têm pode cair para mais de 50%. E num espaço de menos de um mês. Mas sim, acho que este fator, Paulo, era só isto que eu queria dizer para alertar os nossos ouvintes para isso. Um exemplo, e eu queria entrelaçar então com outra notícia, porque nós fizemos, neste programa tentámos fazer aqui um bloco dedicado às criptomoedas, trazendo aqui várias notícias e tentando que elas tenham um seguimento lógico. Há aqui uma notícia da Bloomberg, que dá conta que no Irão, isto tem piada pelo inusitado que parece. Houve uma falha no fornecimento de energia elétrica e um dos fatores, não o único, mas um dos fatores é exatamente, é elencado pelas autoridades iranianas como a mineração ilegal de criptomoeda. Isto associado ao tempo seco, mas à mineração ilegal de criptomoedas que bloqueou ou constrangiu de forma muito relevante a rede elétrica do Irão. Portanto, nós se calhar vivemos num paraíso e vivemos numa bolha paradisíaca onde muitos dos problemas que vemos no jornal, no telejornal, nos parecem fantasia, mas isto acontece. É claro que há sempre um grande empolamento para aproveitamento político, mas pode ser de facto um problema. Sim, mas sem dúvida, se nós agora estivéssemos aqui a gravar o nosso programa e de repente ficássemos sem luz, sem eletricidade por causa da mineração, e viéssemos a descobrir que era por causa da mineração de criptomoedas, não iríamos certamente ficar muito contentes com isso. Logo, iria diminuir a nossa confiança na própria moeda, não é? Claro. Eu gostaria já de dar o salto. Vamos. Hoje parecemos uns cangurus. Porque aquele tipo de irresponsabilidade que nós atribuímos ao Elon Musk está presente também numa notícia da Forbes, onde o Elon Musk revela porque é que ele está a apoiar a Dogecoin. Para quem não sabe, a Dogecoin é uma criptomoeda que teve por base um mime de um cãozinho, um simpático cão, um Shiba Inu, uma raça proveniente do Japão.
Portanto, porque é que ele está a apoiar a Dogecoin em detrimento da Bitcoin? Recorde-se Depois que, exatamente. Depois de ter exatamente, criticado a Dogecoin. depois de ter Severamente. criticado a Dogecoin e depois de ter anunciado que a Tesla iria aceitar Bitcoin como pagamento para a compra dos seus carros. E deixa-me fazer aqui um parênteses, porque eu ontem estive atento, mais ou menos atento ao telejornal, e penso que foi na SIC que vi uma peça sobre Bitcoin. E uma peça relativamente curta, e ouvi uma coisa que penso que não se pode dizer com esta leviandade na televisão. Nós somos um podcast para já pequeno, temos as nossas responsabilidades limitadas, mas vi uma Nós somos uns rapariga, irresponsáveis. supostamente passou depois no crivo de quem apresenta a peça, não é? Na edição. A dizer que fazia as coisas, a vida dela toda em criptomoedas, tinha um cartão de crédito onde utilizava Bitcoin e podia ir à padaria e pagava com Bitcoin e o senhor da padaria nem se apercebia disso. Como é que é isso? Falso, não é? Claramente. Falso, portanto, portanto, o que o senhor Musk fez e depois reverteu é a possibilidade de alguém ter Bitcoin e entregar Bitcoin para a compra do carro. Certo. E ele pega nos Bitcoin e põe na sua carteira da Tesla. O que esta rapariga faz, e que qualquer um de nós pode fazer, é ter um cartão onde tem vários tipos de moeda, sejam elas cripto ou não, e no momento da compra, essa moeda é imediatamente convertida em euros, a partir do princípio que a padaria que ela se referiu está em Portugal, e portanto o senhor da padaria vai receber o valor em euros. O valor convertido em euros, e é isso que vai pôr na sua conta bancária. Portanto, ela, partindo deste falso pressuposto, tanto podia estar a pagar com Bitcoin, como a pagar em dólares, ou meticais, ou kwanzas, ou ienes, ou o que quer que fosse. Portanto, é importante, era importante que não caíssemos e não lavrássemos nestes erros que depois... Sim, podem exato. Induzir. Podem induzir em erro. Não é? Eu quase todas as semanas tenho que ter um rant agora. E foi o meu pequeno rant que não gostei de ouvir isto. Principalmente no canal da responsabilidade. Sim, foi contado de forma demasiado simplista, não é? E com pouco pormenor, e não é aquilo que se pretende. Embora haja essa possibilidade de fazer aquilo que a tal rapariga fez, mas as coisas não são... Não é pagar em cripto, não é? Não é pagar em não, houve ali uma conversão instantânea, ok? Sim. Mas não é pagar em cripto. Força. Muito bem. Paulo, tens mais alguma coisa... Tenho, do Elon Musk? Desculpa, eu fiz este parênteses porque lá está, o Elon Musk é muito criticado na turba das redes sociais que vem com as forquilhas e os paus em chamas para e isso é no momento, no momento a seguir estão a levá-lo ao colo, o Elon Musk, não é? Claro, há de tudo. Claro. Mas eu penso que fiz a introdução para este tema com a irresponsabilidade quase infantil do Elon Musk. E esta notícia da Forbes que eu estava a apresentar, então, explica porque é que o Elon Musk está a apoiar a Dogecoin em detrimento da Bitcoin. E ele, no Twitter, veio explicar porque é que ele está a tomar esta decisão. E disse a outro utilizador do Twitter porque a Dogecoin tem cães e memes. E pronto. E é uma razão mais que suficiente. Isto é o núcleo da Dogecoin. Não tínhamos... Claramente. Não há aqui nenhum truque na manga, não há nada escondido. É um token que apareceu, uma cripto que apareceu baseada num meme ou num meme que tem um cão. E ponto final. E vai criando o seu valor navegando a onda de uma brincadeira. Enquanto houver gente disposta a cavalgar esta brincadeira, está tudo bem. Mas é uma brincadeira que de repente se torna séria, né? E ganha valor.
sim, se calhar não se pode levar isto demasiado a sério, e lá está, e ter a noção do que é que estamos a cavalgar, mas eu acho muito refrescante esta candura, quase como que é dita. Porque é que, repara, as pessoas se calhar estavam à espera de uma análise muito complexa, porque a Dogecoin, ao contrário da outra, faz isto e faz aquilo e tem... Não, tem cãezinhos e é feliz. Tem brincadeira. E eu gosto disso. E gostas? Gosto. Acho que tem... nós vivemos numa avalanche. Calma que vem aí outro rant. Não é rant nenhum, não. Repara, as cripto estão a florescer, não é? Todos os dias eu sou bombardeado com informações, ofertas de novos sim. tokens e que posso subscrever. Isto, quer dizer, como é que tu vais apostar numa em detrimento de outra? Não é? Claro. Se tu estiveres a falar das 4, 5 primeiras, não é? Uhum. Penso que há uns tempos mencionámos que a Doge é quarta ou sexta. A sexta criptomoeda. Naquela semana era a sexta, hoje. Naquela semana. Mais relevante. E falámos, penso que a semana passada, que existe, eu tomei conhecimento, pelo menos da existência, de uma outra criptomoeda, Shiba Inu, sim. A Shiba Inu, que exatamente. Tem de facto o mesmo cãozinho, que é uma espécie de sucedâneo ou de contrafação desta Doge. E, portanto, há várias estratégias de marketing para lá chegar. Para tentar claro. com que elas sejam as mais populares, não é? Uhum. E cãezinhos parece-me funcionar muito bem. Sim, é o que vende, é os animais neste momento, portanto está a resultar de alguma maneira. Mas sim, não há uma grande base de sustentação, nem mesmo por ser o Elon Musk a falar, para que esta moeda, que nasce de um meme, ou de um memé, como tu dizes, tenha algum sentido. Mas o que é de facto, e como tu já disseste aqui, e bem, o valor de algo é o valor que estão dispostos a dar por ela. Portanto, neste momento, o valor de mercado da Doge está um pouco inflacionado pelo backup que o Elon Musk lhe dá, porque ele disse a semana passada, quando nós dissemos aqui, que estava a trabalhar para torná-la mais eficiente e mais segura. Portanto, uma brincadeira pode se tornar séria e pode chegar lá em cima a um sucesso extremo. Dito isto, Paulo, convido-te... Desculpa, só para fechar, há aqui um frenesinho que eu acho que as pessoas estão a ir pelo ângulo errado, que é o frenesinho da especulação e dos proveitos que se podem ter. Que é válido para tudo, tanto para as cripto como para ações, como a especulação existe. Mas podemos estar a falar do mesmo de outras transações cambiais mais normais, não é? Comprar dólares, sim, comprar imobiliário. Ienes. Sim, mas falando em moeda, não é? Falando em moeda, sim. Isso é perfeitamente plausível. Agora, isto pode estabilizar ou irá estabilizar quando pudermos trazer mais notícias que não sejam desmentidas passado 15 dias ou 3 semanas, como aquela da Tesla, ou seja, quando estas criptomoedas passarem a ter a sua utilidade e passarem a fazer parte do nosso dia-a-dia e não serem utilizadas, como disse a nossa amiga, espero que espectadora daqui a uns tempos, que falou ontem na SIC, ou seja, que não sejam utilizadas para serem convertidas logo a seguir, que sejam utilizadas e que sejam guardadas nas carteiras das empresas e das pessoas para as transações que tiverem que ser feitas. Muito bem. Dito isto, vamos descansar um bocadinho de cripto e por isso vamos fazer um intervalo. Respirar fundo. Respirar fundo, exatamente. Para agradecer ao patrocinador do nosso programa, do Esta Semana na Economia. E como sempre, para aqueles mais atentos, já sabem, já conhecem a Dignos Domos, mediação imobiliária, que é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária.
Isto quer dizer que a Dignos Domos, se contratar os serviços da Dignos Domos, esta irá fazer para si o estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Irá fazer também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como os registros prediais, as licenças de utilização, certificado energético, tudo o que o seu imóvel precisar de documentação, a Dignos Domos irá então recolher. Irá também fazer a promoção do seu imóvel, seja ele um apartamento, uma moradia, um terreno, um escritório, uma loja, o que for. Irá fazer a promoção deste imóvel através da fotoreportagem profissional, de vídeos, da virtual tour, do home staging, em caso seja um apartamento ou uma moradia, irão montar este de forma a estar apresentável para ser apresentado então nos portais imobiliários. Então irá divulgá-lo nesses portais nacionais e internacionais. E também, claro, hoje em dia não poderia faltar junto das redes sociais e também do resto de todas as imobiliárias do país. Fará também a qualificação dos clientes compradores e também as visitas. Todas as visitas serão acompanhadas pelo responsável do imóvel e posteriormente irá receber o relatório com o feedback de todos os visitantes para perceber se tem que melhorar alguma coisa na apresentação do seu imóvel, caso as visitas não estejam a ter muito sucesso. Elaborará também o CPCV, Contrato de Promessa, Compra e Venda, e também a marcação da escritura. Toda esta burocracia, a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, e como sempre, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente e logo poderão decidir se está na altura de o pôr à venda no mercado ou não. dignosdomos.pt/estudo de mercado. A nós resta-nos agradecer à Dignos Domos pelo apoio ao esta semana na economia. Muito obrigado, Dignos Domos. dignosdomos.pt. Indiana Jones, estou a ouvir? Qual foi quantos Indiana Jones aqui há? 4 agora, não é? São não 4. Faço ideia. Mas gostei desta. Bateu a saudade. Foi, muita mesmo, até porque eu acho que já há cada vez menos filmes de culto como esse, né? Como essa saga do Indiana Jones. Mas sim, essa musiquinha a nós não nos escapa ao ouvido. E porquê é que tu trazes isso? Eu sei porque é que tu trazes isso. Se quiseres, eu não sei se tu és fã de chapéus. Sou, algo. Aliás, cada vez mais, porque quem nos está a ver no YouTube repara que este pedaço aqui cada vez está mais fundo, portanto. Tem que tapar a careca. O chapéu do Indiana Jones vai estar à venda. Não me digas. É verdade. Não sei se queres pensar em licitar. Mas mesmo o chapéu do Indiana Jones do filme, não é? Exatamente. Era melhor do que ter cripto, digo-te já. Digo eu, pelo menos para mim. É uma notícia um bocadinho diferente daquelas dos NFTs que por vezes trazemos, ou seja, ainda há espaço para memorabilia física e para a transação dessa memorabilia. O que não quer dizer, eu não fui, esta notícia que trago é do Eco, eu não fui escavar mais fundo. Não quer dizer que não possa haver aqui depois NFTs associados. E certamente os haverá. Para garantir a autenticidade posterior das posteriores transações destes artigos. Mas então, temos que o chapéu do Indiana Jones, a varinha do Harry Potter, o cinto do Batman vão estar em leilão. Entre 29 de junho e 1 de julho. Exatamente. Portanto, há aqui toda uma panóplia de artigos associados ao cinema. Mais de 1000 artigos. Mais de 1000 artigos. Estarão presentes no Entertainment Memorabilia Live Auction, promovido pela leiloeira norte-americana Prop Store.
Ainda dentro dos artigos a leilão estarão ainda os óculos do Daniel, utilizados pelo Daniel Radcliffe no papel de Harry Potter, no último filme. Sim, temos aqui montantes. Foi crescendo e, portanto, os óculos também foram crescendo. Já não lhe servem, ele certamente. Exatamente. Mas temos aqui alguns montantes de veras grandes. Por exemplo, o chapéu do Harry Potter, perdão, o chapéu do Indiana Jones terá um valor compreendido entre os 150 mil e os 250 mil dólares para o leilão. Se calhar poderá ir acima disto, não é? Depois o cinto do Batman também, e diz também aqui bem com uma máscara Loki alusiva ao filme A Máscara, sim, aqui também do Jim Carrey, que também é um filme robô do Star Wars, o Shep, que eu não estou a ver aqui. Desculpa, diz. Tivemos aqui, penso, uma falha de som que eu deixei-te ouvir momentaneamente, Ricardo. Diz. Estava a dizer que há aqui um robô, um androide telecomandado que aparece no Star Wars, que também vai a leilão por um valor base de 120 mil dólares. E esse, de certeza que vai atingir números astronómicos. Sim, Star Wars tem sempre muito, muito valor nestas coisas. E ainda duas cabeças de duas personagens dos marretas, o Statler e o Waldorf. Que são os balhotes, não é? Que estão na tribuna lá em cima, normalmente. No Ricardo, podemos ser nós. Ainda não tenho barba branca, tu já tens, eu não. Mas eu já sou mais parecido com o balhote, o careca. Portanto... Não, e quando faço os rants estou aqui... Identifico muito. Tenho que me juntar mais, temos que falar mais assim, para quem nos está a ver no YouTube, temos que saltar mais. Mas sim, falta aqui algo, não sei se vai estar ou não, mas até vou pesquisar, que é do Regresso ao Futuro, que para mim é o filme que eu mais gosto dos filmes de culto. Sou, como dizem os brasileiros, fanzaço. E o que é que querias? Querias o DeLorean? Eu não me importava de ter o DeLorean, não é? Mas gostava, por exemplo, do casaco, daquele casaco quando ele vai ao futuro, não é? Que se autosseca e também diminui as mangas e tal, faz assim um fit automático, ou as sapatilhas da Nike, que já existem e que são comercializadas também, ou então o Overboard, né? Overboard? Esse também não me importava. Um DeLorean eu cheguei a ver há uns anos cá em Portugal à venda. Sério? Nunca vi um ao vivo. Sim. E estava para um valor simpático. E destes filmes de culto, o que é que tu, se pudesses licitar à vontade, o que é que tu licitarias? Olha, eu gostava muito dos sabres de luz do Star Wars. Embora seja ficcional, não é? Sim. Mas se eu pudesse escolher Mas eras menino para licitar para cortar o pão, aquilo deve ser espetacular, porque corta e torra ao mesmo tempo. Fabuloso. Por acaso, boa dica, corta e torra ao mesmo tempo. As nossas dicas são sempre valiosas. Falar nelas, se calhar... Chuta, vamos embora. Hoje é sempre de gás. Finalmente vai arrancar uma medida que tem, em termos de marketing, tem dos melhores nomes que eu já vi em termos de medidas governamentais, que é o e-voucher. E-voucher, mesmo com I. É mais e-voucher. E-voucher, exatamente. A palavra voucher remete ao IVA. E eles aproveitam aqui, ligam o IVA à palavra voucher e, portanto, fazem o e-voucher. Exatamente. Vai arrancar a 1 de junho. Foi adiado. Portanto, esta medida, penso que já terias ouvido falar nela. Ela foi sendo propalada como medida que vinha aí, mas nunca foi implementada e agora finalmente vai ser a partir de 1 de junho. Portanto, os consumidores podem acumular créditos que são referentes ao IVA que está associado a compras feitas na restauração, no turismo e na cultura. Okay? Então, como é que isto funciona?
sempre que fazes uma compra nestes 3 setores, restauração, alojamentos, estão incluídos os hotéis, no alojamento local, turismo rural, etc., e espaços de cultura, como cinemas, teatros, por aí fora. O IVA referente a essas compras é acumulado e pode ser posteriormente descontado em compras subsequentes. Exatamente. Aqui da forma como isto poderá funcionar é, nós fazemos uma compra, o valor desse IVA relativamente à compra nesses espaços, como o Paulo referiu anteriormente, será creditado na nossa conta corrente, não é? E posteriormente, numa compra posterior, poderemos então deduzir o valor acumulado numa compra posterior à primeira. Não sei se me fiz entender. Importa referir que o valor do IVA a descontar é aquele que consta nas faturas que serão comunicadas à autoridade tributária. Isto também serve de incentivo a nós pedirmos então as faturas com o nosso número de contribuinte para podermos acumular um valor na nossa conta corrente para então irmos gastar mais tarde noutro sítio. E isto funciona também para uma medida para incentivar e ajudar o apoio do turismo e do setor da cultura. Estavas a dizer, Paulo? Sim, isto vai funcionar com base numa app que se vai poder descarregar, e a adesão a esta medida é voluntária. E importa dizer que ela é voluntária porquê? Porque o IVA que for aproveitado nesta medida do e-voucher, depois não entra para as contas do e-fatura, exatamente, certo? Em termos de diminuição ou benefício do IRS. Portanto, ou uma coisa ou outra, daí fazer todo sentido que esta medida seja de adesão facultativa no portal das finanças. Dito isto, a ti, o que é que te apraz mais? É metê-lo como forma de desconto ou para dedução de IRS posteriormente? Nós sabemos... Desconto. Sim, eu também acho que sim. Até porque o teto do IRS, eu acho que nós, nestes setores, nós iremos atingir facilmente ao longo do ano. Sim, e repara, o próprio timing da medida é muito propício, porque estamos a acumular duas situações. Estamos a acumular o desconfinamento, que já aconteceu, mas cada vez mais há a possibilidade de uma maior circulação sem restrições, por força da vacinação e de estarmos próximos, segundo os especialistas, de atingirmos a imunidade de grupo, e o período de férias, onde o consumo em termos de turismo é superior, também está a chegar. Portanto, penso que esta medida é lançada no momento certo para produzir efeitos visíveis. Ou seja, para que o consumidor consiga consumir e assim voltar a estimular a economia, mas que sinta de alguma forma o benefício que daí pode retirar por esse consumo é superior àquele que conseguiria se fosse simplesmente deduzir o IVA no IRS. IVA não, parte do IVA. Exatamente. De dizer que esta medida começa agora a partir do próximo mês, dia 1 de junho, e se prolonga no trimestre. Não é claro ainda se o valor acumulado na nossa carteira poderá ser deduzido a partir de setembro. Fica por esclarecer essa pequena dúvida, mas há indicadores que dizem que poderão ser alongados e certamente serão. Faria mais sentido também. No entanto, já sabem, a partir de dia 1 de junho poderão aderir a este sistema, acumular dinheiro pelas suas compras no setor da restauração, do turismo e da cultura, para voltar a gastar esse valor nestes mesmos três setores, restauração, turismo e cultura, e assim também diminuir o seu custo, aproveitar este miminho e impulsionar estes três setores que tanto sofreram com a pandemia. Falaste em miminho, deixa-me só balizar porque é importante. Esta medida
tem um limite, ou seja, o desconto que se pode aplicar numa compra não pode exceder os 50% dessa mesma compra. Okay? É importante, ou seja, não vamos poder acumular IVA ou um saldo que podemos depois consultar na conta corrente na app e gastá-lo na totalidade numa compra. O máximo que se pode gastar numa compra é 50%. E esta medida representa, ou está inscrita no Orçamento de Estado e representa uma verba de 200 milhões de euros. Okay? Sim, se nós formos a um espetáculo em que vemos a família, vamos gastar 100 euros, podemos deduzir até 50, portanto já faz uma diferença muito simpático, não é? Muito simpático. Principalmente quando, queremos ir a um teatro ou um cinema e levamos a criançada toda, faz toda a diferença para as famílias poderem usufruir deste miminho, como nós lhe chamamos. Portanto, fica aqui a dica para todos vocês, com famílias ou não, parece-nos bem e deixamos essa dica se quiserem aderir, até porque lá está, mesmo que não conte para as deduções do IRS, terão todo o resto do ano para o fazer e provavelmente chegarão ao teto na mesma, depende das suas despesas, como é óbvio. Claro. Dito isto, Paulo, vamos embora? Vamos embora. Alex faz tarde. Obrigado por ter estado comigo, mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a quem nos ouve, a quem nos vê no YouTube, a quem nos ouve nos podcasts, nas várias plataformas. E continuem a acompanhar-nos, que nós fazemos isto por gosto, mas gostamos de vos ver desse lado também. Exatamente. E não se esqueçam de carregar no subscrever, seja no YouTube ou em qualquer plataforma como o Spotify ou Apple Podcasts. Cliquem em seguir para nos encontrarmos outra vez para a semana. Muito obrigado e até para a semana.